Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Manutenção de Computadores. Quero desejar uma excelente semana com muita paz, saúde e prosperidade a todos. Na aula de número 7, vamos falar sobre o papel das controladoras. E aí, quem aqui já teve a curiosidade de ler o capítulo da aula 7? Já sabem identificar o que são as controladoras? Mas não vão dizer igual um aluno, não, porque isso é um controle de videogame, né? Rapaz, é onda, viu, Davi? Foi só para tirar onda, isso aí. Bom, ó, conforme vocês estão observando, observe aí na tela do computador, ou do seu smartphone, ou do seu iPhone, essas imagens, assim, essas imagens que estão do lado esquerdo, elas são imagens que você nunca viu na vida. Já viu, Emanuel? E o que elas significam, essas imagens? É a mesma coisa? Beleza, muito bem. Então, controladoras, dentro do campo da informática, dentro do campo de um computador, as controladoras são as placas de vídeo. Aqui eu tenho uma placa de vídeo, duas placas de vídeo, e, por exemplo, aqui eu tenho uma placa de rede, né, que é responsável pelo recebimento de internet. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o papel das controladoras e quais são essas controladoras. Então, vamos lá. Bom, além de identificarmos quem são as controladoras, vamos aprender sobre a função das placas controladoras. É muito importante não apenas saber o conceito, mas também entender como é que elas funcionam. Vamos falar também sobre as características e os principais fabricantes da placa de vídeo, que faz parte das placas controladoras, como também saber como é que essas placas elas se conectam, onde são conectadas. Por isso que a gente vai falar sobre a conexão de vídeo. Vamos falar sobre a placa de rede, é uma placa também muito importante para quem trabalha com computador. Também iremos falar sobre a controladora de som. Pessoal, toda vez que eu falo controladora, o que eu falar controladora, eu estou falando das placas e outras controladoras. E finalizando, a gente vai falar sobre os barramentos. Bom, a placa controladora, ela é um dispositivo de hardware utilizado para estender as funcionalidades e o desempenho do computador. Como, por exemplo, observe aqui na imagem, aqui embaixo eu tenho três tipos de placa de vídeo. Aqui eu tenho uma placa chamada placa de fax modem, uma placa de som, que também você pode chamá-la de placa de áudio, e aqui eu tenho uma placa de rede. Começando aqui pela placa de vídeo, eu tenho aqui três modelos de placa de vídeo. Cada uma vai ter um desempenho diferenciado em relação a que vai estar sendo usado. A placa de vídeo, ela tem como função fazer o quê? Alguém sabe responder qual é a função? O que que ela permite? Davi, você que é o cara aí da informática. O true doutor em informática aí, o Davi, ó. O que é uma placa de vídeo? Qual é a função da placa de vídeo? Qual o benefício que ela traz para o usuário? Sabe como é, mas não sabe como explicar, né? É bem interessante isso, porque é algo normal. Realmente, às vezes, nós
temos o conhecimento, mas não sabemos explanar o conhecimento. Mas é algo, Emanuel, que podemos aprender, certo? Existem algumas técnicas, algumas táticas que conseguimos, sim, expor isso que nós dizemos que sabemos, mas não sabemos explicar. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais a fundo em cada uma das características das placas controladoras. Bom, a primeira coisa que você precisa entender aqui, as placas controladoras, elas são dispositivos de rádio aéreo, ou seja, são o quê? São produtos físicos, você consegue ali pegar. Podem ser utilizados para estender as funcionalidades, ou seja, quando eu falo estender, significa que você pode ampliar, mesmo você tendo um computador que já tenha uma placa gráfica já embutida ali na placa, você pode comprar uma outra placa para melhorar o quê? Para estender a funcionalidade e aumentar ou melhorar o desempenho do computador. Por exemplo, digamos que o Lucas Feitosa, né, que acabou de chegar, ele quer montar uma LAN, só que uma LAN house específica, uma LAN house que trabalha com games, né? Com jogos de alta definição. E esses jogos, como por exemplo, se o Lucas Feitosa ele adquirir 10 computadores desses que tem aqui na sala, que é usado para dar aula, essa LAN game dele ela não vai fluir. Por quê? Porque uma LAN game vai precisar que o computador ele tenha uma configuração de memória boa, alta, e principalmente a placa gráfica, ou seja, a placa de vídeo ou placa gráfica, como queiram falar, ela precisa ter um bom desempenho. Então, ele adquirindo esses computadores, ele não vai surtir assim tanto efeito. Por quê? Porque ele precisa colocar novas placas controladoras, novas placas de vídeo, placas gráficas, que tenham um bom desempenho para aquilo que realmente ele quer trabalhar. Ok? Vamos começar aqui, pessoal, pelas placas de vídeo. Entender o que é uma placa de vídeo, como é que elas funcionam, para que elas servem. Então, a placa de vídeo, ela também é conhecida como placas gráficas. O que são? São componentes de um computador que envia sinais deste para o monitor de forma que possam ser apresentadas as imagens. Antigamente, não havia placas gráficas. Antigamente, por exemplo, um sistema operacional antigo chamado de MS-DOS, tudo que você iria ver na tela era só um fundo preto, texto na cor branca, verde ou amarelo. Ainda não tinha essa tecnologia de fazer a transmissão de imagem. Mesmo que já houvesse a TV, né? Quando a TV chegou, a TV, antigamente, o meio de comunicação era o rádio. Aí depois surge o quê? Surge a TV. A TV, ela inovou com a introdução de áudio e com a introdução de imagem. E a transmissão era por meio de um sinal chamado de analógico. Antigamente, a transmissão da TV era por meio disso. E com a chegada da informática, como acabei de falar, antigamente o sistema não era permitido o quê? A inserção de imagem, a transmissão de imagem. Era só texto e aquele fundo branco ali. Fundo branco não, um fundo preto. Aí depois foi que veio surgir as placas gráficas, a partir de qual sistema? A partir do sistema Windows. Mas não foi logo no primeiro Windows. Foi a partir do Windows 3.0. Quando surgiu o Windows 1.0, 1.2 e o 3.0, até o 2.0, não tinha essa permissão
de transmissão de imagem, só a partir do Windows 3.0. E veio melhorar a partir do Windows 95. E isso altera o quê? O ano de 1995, que foi quando começou a explodir a informática no Brasil. Escolas de informática começaram a abrir. Eu lembro que uma escola que fazia muito sucesso naquele tempo era uma escola chamada de Datacom. Talvez até os pais de vocês, tios, ou até os seus avós, eles estudaram ou ouviram falar dessa escola, que ela rodou o Brasil inteiro. E ela chegou aqui em Teresina em 97. Eu lembro quando fazia esse anúncio na TV e os divulgadores iam nas escolas divulgarem essa escola, oferecendo os primeiros cursos de informática, curso básico de informática. Então, placa de vídeo é isso. Ela é responsável por transmitir as imagens. Imagens, tanto no geral, tanto em aquela imagem parada, fotográfica, ou vídeo. As principais fabricantes da placa de vídeo são a NVIDIA e a ATI Tecnologia, que é uma empresa incorporada com a AMD, conforme que a gente já aprendeu. A AMD é o quê? Também é um fabricante de processadores. Muito bem. Então, a placa de vídeo, para poder reforçar, pessoal, é uma das partes mais essenciais de um PC, ou até mesmo um notebook, por fazer a conexão entre os componentes do computador e o monitor. Só está sendo possível você que está em casa. Só está sendo possível você que está assistindo aqui a aula presencial pelo aplicativo Zoom por causa da placa gráfica. É ela que tem toda essa responsabilidade. E, dependendo do tipo da placa que você utiliza no seu computador, é claro e é óbvio que a qualidade e a transmissão e o desempenho, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, bom ou ótimo, dependendo da placa. Se a placa for inferior, a transmissão não vai ser legal. Se a placa for bem superior, né, o desempenho vai ser excelente. Então, podemos dizer também que é ela que é responsável por exibir tudo o que vai aparecer na tela. Continuando, existe uma tecnologia utilizada pelas placas de vídeo chamada de Crossfire. Bom, para quem gosta de jogos de computador, né, Crossfire também é um jogo, né? Já ouviu falar, Davi? Nunca ouviu falar desse jogo. Pois é, pois o Crossfire ele é um jogo também. Mas no sentido da aula, nós estamos falando sobre a placa de vídeo, ela é uma tecnologia utilizada. Essa tecnologia, ela basicamente ela une duas ou mais placas de vídeo. Ou seja, você pode estar usando aqui ó, duas placas de vídeo e não vai ter nenhuma interferência. Ó, por exemplo, esse computador aqui meu, ó, ele tem duas placas de vídeo. Só que a placa de vídeo que eu estou usando no momento é a placa de vídeo que já vem embutida na placa-mãe. A outra placa eu ainda não estou usando, a outra placa, mas ela está funcionando. Então, ela tem basicamente essa característica, ela une duas ou mais placas de vídeo, visando o quê? Visando melhorar a capacidade do computador
em rodar jogos mais pesados. Então, para a galera aí que gosta de jogos pesados, aqueles jogos potentes, em alta resolução, o ideal é que eles possuam uma placa de vídeo que tenha essa tecnologia, chamada de Crossfire. Qual o jogo do momento aí que o pessoal vai jogar, juventude? Ainda vê. Qual o jogo aí do momento que tu gosta de jogar? Hã? Free Fire, né? Tem até campeonato, torneio aí, né, que gera até milhões. Aqui um exemplo ó, de uma placa que possui essa tecnologia, que é a GeForce GTX. Bem interessante essa placa de vídeo. Uma outra coisa também que é interessante aplicar na aula é sobre uma placa de vídeo integrada. Uma placa de vídeo integrada, ela é a placa que nós podemos chamar de onboard, certo? Ou então placa externa. Temos aí esses dois tipos também. Você pode chamar a placa integrada onboard de placa externa. Mas a pergunta, professor, mas o que significa uma placa integrada? O que é isso? Feitosa, consegue definir o que significa essa placa de vídeo integrada, externa? Anitta, Manuel, o cara. A placa integrada, o onboard, pessoal, é essa placa aqui, ó. Pronto, ó, aqui, ó. Essa placa aqui, ó. Certo? Ela já vem já integrada, aqui, ó. Ela já vem já integrada na própria placa-mãe. Lembra que no início eu falei que a questão do uso das placas serve para poder expandir ou então melhorar o desempenho? Apesar de uma placa-mãe como essa já vir embutido uma placa de vídeo, aí tem a placa de USB, conexão USB, a placa aqui também ó, de USB e a placa de rede, que vem embutido, e a placa de som, fone e microfone, e saída de áudio. Aí o que acontece? Ó, você pode, por meio de slots, ou então barramentos, acrescentar uma outra placa de vídeo, uma outra placa de áudio, uma outra placa de rede, para melhorar o desempenho do computador. Por ser uma peça tão essencial para o computador, ao comprar uma placa-mãe, ela já costuma vir com a placa de vídeo já embutida, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Ela pode quebrar um grande galho se por algum motivo a placa de vídeo do usuário apresentar defeito. Ó. É como eu estava falando para vocês, ó. Eu estou usando a placa já vem embutida. Porém, se ela apresentar algum defeito, eu só faço isso aqui, ó. Olhem para cá. Ó. Eu desconecto, certo? Estou vendo aqui um cabinho aqui, uma entrada com azul. Eu faço a desconexão dele aqui na traseira. Ó. Se eu tirar aqui, vai cair o sinal para vocês, né? Só da imagem, né? Eu posso colocar aqui na outra placa que eu tenho. Também é uma forma de você trabalhar com segurança, né? É bom sempre ter ali, ó, duas placas, duas placas de vídeo, duas placas de rede, uma placa de áudio, porque pode ocorrer, né? Por exemplo, queimou a placa de vídeo, aí tem a outra ali, certinho?
Então, é bem interessante. Né? E algumas placas não vai ser possível trabalhar com a edição de vídeos, com computação gráfica e também trabalhar com jogos em alta definição. SLI, ela também é uma tecnologia de uma placa de vídeo, que significa Scalable Link Interface, é só a sigla SLI, é uma forma criada pela empresa NVIDIA para unir duas placas ou mais, placas de vídeo, apresentando apenas uma única saída de vídeo. Essa aqui já é um pouco diferente. Nesse caso aqui, ela é inferior, pessoal, a essa tecnologia Crossfire. Essa tecnologia Crossfire, ela é mais superior, porque aqui, ó, ela une duas ou mais, melhorando a capacidade do computador em rodar jogos mais pesados. Já a SLI, ela é bastante inferior. Apesar de unir duas placas ou mais placas de vídeo, ela só apresenta uma única saída de vídeo. Essas placas, as conexões delas se dão por meio de conectores. E nós temos o conector VGA. O conector VGA, ele tem essa característica aqui, ó. Por exemplo, esse modelo, essa imagem que você está visualizando, é a conexão desse cabo aqui, ó. Onde é que você vai encontrar? Você vai encontrar na traseira do computador, do gabinete. Tanto na traseira, como também aqui, ó. Olhem para cá, ó. Certo? Aqui no monitor. E aqui é o cabo VGA. O cabo VGA, ele vai ter as duas pontas iguais. Você pode usar tanto uma ponta como a outra, certo? Não tem aquela questão de que, é só esse lado aqui, professor, que eu tenho que colocar no gabinete, ou então, tanto faz, tanto faz. Pode ser qualquer um do lado, pode usar. Outros tipos de conexões que existem é o conector DVI, que é chamado de Digital Video Interface. Alguns computadores não trazem esse tipo de conexão. Alguns computadores. No caso, eu acho que só o do Davi que vai ter essa conexão. Ele é mais novo, eu acho. O Davi não, o do Emanuel. Talvez só o dele. O meu, ele tem essa conexão. Outros conectores de vídeo, ele possui essa entrada aqui, ó, nesse aspecto. Ele contém 5 pinos. Agora, o problema aqui é, quando um pino desse quebra ou entorta, só o outro. Por exemplo, eu tenho que aqui, eu tenho esse cabo, ó, não está mais aqui o cabo. E observe aqui o modelo dessa placa. Aqui é uma placa on-board, já vem com as placas já embutidas, ó, para entrada de vídeo, VGA e DVI. Ó. Tudo aqui são entradas de vídeo, todas elas. DVI, S-Vídeo e VGA. Vamos falar agora sobre uma outra placa controladora, que é chamada de placa de rede. A placa de rede, também ela é um componente de hardware responsável pela comunicação entre os computadores e uma rede de internet. Geralmente, sempre esse cabo azul, ó, que vocês estão vendo na traseira do computador, chamado de cabo de rede,
A conexão dele se dá por meio dessa placa que nós vamos chamar de placa de rede ou então placa de LAN. Placa de rede ou placa de LAN. Ele possui uma taxa de transmissão que vai variar de acordo com o modelo da placa, de 100 megabytes até 1000 megabytes. Aqui é apenas um modelo. Tem modelos que trazem 2 entradas. Também, ela é um componente eletrônico que você não pode pegar de qualquer jeito. Você não pode tocar em nenhuma dessas partes. Como ela já tem uma parte de metal, o manuseio dela se dá por meio da parte de metal. Então, ela que é responsável pelo acesso à internet, por receber a internet, por meio da conexão do cabo de rede. Placa de som. Placa de som é o mesmo que placa de áudio. É um dispositivo de rádio web que envia e recebe sinais sonoros entre equipamentos e um computador executando um processo de conversão com mínimo de qualidade e também para gravação e edição. Aí entra também naquele critério do vídeo. Temos placa regular, placas boas e placas ótimas. Também pode vir embutido já na placa mãe. Pode vir não, sempre vem embutido na placa mãe. A placa de som. Placa de fax modem. Já ouviram falar de fax? Quem já ouviu falar de fax? Ninguém. É um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica pronta a ser transmitida pela linha telefônica e que demodula o sinal analógico e o converte para o formato digital original. Antigamente era muito utilizado, há uns 15 anos atrás, por aí, um equipamento chamado de fax. Já ouviram falar? Fax. Hoje em dia o termo é passa um e-mail, né? Passar um e-mail. Pelo e-mail você pode mandar textos, né? Documentos, não é isso? Imagens. Antigamente, o meio pelo qual as empresas, as secretarias, escritórios enviavam documentos. Por exemplo, se eu quisesse enviar esse papel aqui, ó, digamos, é um documento, é uma carta, um recibo, eu colocava ali, ó, se colocava no fax, ele fazia tipo que um escaneamento. Ele faz um escaneamento e a gente enviava para o destinatário. Por exemplo, digamos que o Feitosa, ele me pede uma declaração, né? E eu mandava essa declaração por meio de fax para ele. Ele faz uma espécie de uma cópia, ou então de escaneamento. É claro que não é esse papel para ele, né? Ia só a imagem do papel escaneado via fax por Feitosa. Aí ele tinha que ter também o fax para poder receber. Ele é semelhante, tem pessoas que confundem com a placa de vídeo, ou com a placa de rede, porque é bem semelhante, ó, com a placa de rede. No início, muitas pessoas confundiam bastante mesmo. Então, elas permitem o quê? Elas permitem que os usuários se conectem à internet usando uma placa de rede. Porém, era preciso o quê? O uso de internet. Nesse próprio equipamento também ele tem essa placa, tanto no equipamento do fax, como também no computador.
Hoje em dia, os computadores não trazem mais esse tipo de placa, hoje em dia. Antigamente é que era utilizado. Hoje, devido ao avanço da internet, não é mais utilizado esse tipo de placa. Mas antigamente, sim, era bastante utilizado. Então, vamos praticar. Davi, pega aí para a galera esse resumo da aula. Vou entregar para vocês aí, pessoal, um resumo da aula, para ficar mais fácil a aplicação. Vou passar para vocês aqui uma atividade no Avalon, para vocês responderem. Falta só mais 2 aulas teóricas para poder entrar nas práticas, viu? Então, eu acredito que na próxima semana, pessoal, a gente vai começar já as aulas práticas. Galera que está em casa aí, ó, venham para assistir às aulas práticas, beleza? Então, por hoje é só. Valeu, pessoal, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Bom, muito.